Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós vamos conversar sobre a Brasil Agro, que é uma empresa que cresceu bastante no período de 2021 a 2022, principalmente por fatores que influenciaram os preços do agronegócio, mas que agora, pessoal, ela vem sofrendo por alguns fatores. Por isso, hoje eu vou mostrar para vocês o cenário do agronegócio atualmente para a Brasil Agro. Vamos dar uma passada nos resultados do quarto trimestre de 2023 de Brasil Agro, tá? Tem uma diferença do ano fiscal da empresa, onde no caso eles já estão apresentando os resultados de 2024, mas em breve eu apresento para vocês. Vamos passar pelas estratégias em investimentos, pelas perspectivas futuras, indicadores e lucros, dividendos, projeções de preços e comparação de rentabilidade. Antes da gente começar, peço que vocês me ajudem por aqui, pessoal, e já se inscrevam no canal e deixem o like. As duas coisas são muito importantes, tá? Vamos lá então para o vídeo. E pessoal, começando aqui, vamos dar uma passada primeiramente sobre o cenário dos preços das commodities, onde logo de cara podemos verificar que o preço dessas commodities do Brasil Agro vem caindo. No período de outubro de 22 para outubro de 23, reparem que caiu o preço da soja, da pecuária, do etanol, do algodão, do milho, desconsiderando apenas o preço da cana-de-açúcar aqui. Esses resultados do desempenho das commodities, pessoal, influenciou diretamente os resultados de Brasil Agro, ok? Outro cenário também que é importante nós nos atentarmos, pessoal, é sobre o preço das terras nas localidades em que Brasil Agro tem os seus negócios. Reparem, pessoal, que no período de 2020 aqui, os preços dessas terras se elevaram consideravelmente, galera. Isso influenciou diretamente os preços de compra e de venda de Brasil Agro, ok? As duas regiões que tiveram mais influência nesse aumento de preço foi na região sul e sudeste, mas é muito importante a gente se atentar aqui que os preços dessas localidades, praticamente todas tiveram uma elevação considerável, ok? Mas agora comentando sobre os destaques financeiros de Brasil Agro, pessoal. Bom, aqui já podemos ver que a empresa acabou performando de forma mais negativa em alguns pontos. Sua receita líquida, pessoal, comparado com o trimestre anterior, vejam que teve uma queda. Importante a gente se atentar aqui que o ano fiscal da Brasil Agro é diferente. E no caso, ela já está no segundo trimestre de 24, tá? Por isso vamos fazer o comparativo com o segundo trimestre de 23. Perfeitamente? E no caso aqui, comparando os 6 meses de 23 com os 6 meses de 24, também tivemos uma queda, ok? Receita líquida total teve uma queda nesses dois fatores comparados a trimestres e nos mesmos períodos anualmente. O EBITDA ajustado também acabou sendo afetado. O lucro ou prejuízo líquido operacional, pessoal, comparando 6 meses de 23 com os 6 meses de 24, já veio positivo. E comparando trimestre por trimestre, pessoal, vemos aqui que o segundo trimestre de 24 terminou no prejuízo também, mas com um prejuízo menor comparado ao segundo trimestre de 23, ok? O lucro-prejuízo líquido total, pessoal, na variação por trimestre, 2024 terminou com prejuízo de 5 versus o segundo trimestre de 23, que foi 12, ou seja, acabou terminando mais positivo, apesar de ter terminado no prejuízo, e comparado os 6 meses de 23 com o de 24, tivemos uma queda aqui, ok? Esses resultados, pessoal, foram influenciados principalmente por conta do lado comercial e climático. Então, o principal motivo, pessoal, foi a sensibilidade da agricultura às variações climáticas, que acabaram ocasionando também a essa variação nos preços das commodities, tá? É claro que tiveram vários outros fatores que influenciaram também os preços da commodity, tá? Mas a variação climática foi o principal motivo que influenciou esses resultados negativos de Brasil Agro, ok? E para o ano de 2024, as previsões estão indicando que o fenômeno do El Niño vai ainda persistir nesse primeiro semestre, ok? Nesses primeiros 6 meses de 2024. Mas as perspectivas são de que no período de julho para agosto, esse El Niño fique mais neutro e comece a ter uma modificação, pessoal, para a Laninha, que é praticamente o oposto do El Niño. No El Niño, por exemplo, em São Paulo, temos calor e chuva, e caso mude para a Laninha, pessoal, o tempo ficaria seco e frio. Perfeitamente? Essas são as diferenças e essas modificações ainda vão afetar as regiões onde a Brasil Agro opera. E essa redução de nível de chuva, essa possibilidade, pessoal, pode influenciar também
a produtividade, ok? Principalmente de soja e milho. É um tema que é bem complexo, mas que tem afetado bastante esses setores do agronegócio, ok? É muito importante vocês se atentarem a esses extra-campo, entre aspas, pois influencia e muito os resultados das empresas de agronegócio, conforme eu mostrei para vocês anteriormente, ok? Fora isso, existe também a volatilidade do câmbio, que também acabou afetando, principalmente porque no período de 21 e 22, o dólar estava bem acima comparado ao que está hoje, ok? Então isso acabou influenciando os preços das commodities. E além disso, como um total de todos esses fatores, acabou também influenciando uma redução das margens operacionais e que trouxe uma redução nos seus lucros e que é um ponto que eles estão com foco, ok? Esse é um resumo do que eles relataram sobre essa situação atual. Para eles resolverem essa situação das margens, eles tiveram que mudar a estratégia, redimensionando a operação, diminuindo a área plantada de certas commodities, equilibrando também a comercialização e também a compra de insumos para reduzir as despesas, ok? Um dos focos de Brasil Agro, pessoal, foi a cana-de-açúcar, conforme vemos aqui, tá? E ainda eles comentam que, embora esse cenário seja bem desafiador, eles estão buscando possibilidades para continuar entregando resultados consistentes, buscando novas oportunidades de crescimento e também geração de valor para a companhia, tá? É uma situação bem complicada, tá, pessoal? Brasil Agro, SLC Agrícola, Boa Safra e afins estão sendo influenciados por conta desses pontos, tá? Vejam que os destaques operacionais de Brasil Agro, no caso para áreas plantadas, reparem que o estimado para o projetado, em alguns pontos aqui vemos que tivemos algumas variações por conta daquela mudança de estratégia para tentar se proteger dessa situação climática que estamos vendo. Reparem que em soja e milho tivemos uma queda considerável dessa safra e um crescimento considerável para feijão e também a cana-planta, ok? Demonstrando que aquela estratégia que eles relataram lá atrás está realmente acontecendo. A produção por cultura basicamente copia o que está acontecendo na área plantada, ok, pessoal? E aqui ainda eles relatam que devido a essa alta volatilidade no preço do milho, eles alteraram o mix da área plantada para se proteger quanto à redução dessas margens, ok, pessoal? Por curiosidade aqui, vejam que a área em produção por cultura, soja hoje está pegando 42%, feijão está pegando 7%, cana está pegando 14%, tá? Conseguimos ver todos os aspectos aqui. Aqui conseguimos ver também a área que está em produção por propriedade, onde 53% está sendo utilizado e operado pela Brasil Agro, 38% está arrendada, tá? E 9% está arrendada para terceiros. Perfeitamente? Já que estamos comentando sobre essas áreas, aqui temos também o portfólio das propriedades da companhia nesses resultados desse último trimestre que Brasil Agro soltou. Vejam que no Brasil existem áreas na Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais e Piauí. Na Bolívia também temos e no Paraguai também temos. Perfeitamente? Essas são as regiões onde Brasil Agro está localizado. Aqui eles relatam também, pessoal, sobre a importância de ter uma parte das suas áreas em arrendamento, entre aspas, locado, para auxiliar no fluxo de caixa operacional. Perfeitamente, pessoal? Importante isso para não comprometer o caixa da empresa de Brasil Agro. E trazendo mais detalhes sobre cada produção de Brasil Agro, primeiro sobre os grãos e o algodão, pessoal, temos algumas perspectivas onde vai ter uma redução da produção desse setor, principalmente porque eles acabaram reduzindo a área plantada, perfeitamente. Então essa parte de grãos e algodão, e quando eu digo grãos, eu me refiro a soja, a milho, feijão, vão ter uma queda. Eles ainda relatam aqui, pessoal, que na região da Bahia existiu uma redução de produtividade devido à irregularidade de distribuição de chuvas, tá? Que acabou afetando as lavouras. Sobre a cana-de-açúcar, pessoal, que é o foco que eles estão levando para esse período aqui de 24, nesses últimos trimestres existiram alguns pontos que acabaram influenciando a cana-de-açúcar também, onde existiu um incêndio que afetou parte do canavial lá da fazenda São José, de Brasil Agro, e que acabou influenciando também o potencial de produtividade dessa safra, tá? E além disso, por conta de uma seca lá na Bolívia,
acabou também influenciando os resultados daquela região, da fazenda. Então reparem como é bem técnico essas plantações de Brasil Agro, tá, pessoal? É muito importante vocês saberem todos esses detalhes caso você invista em Brasil Agro ou caso você decida investir em Brasil Agro, porque qualquer ponto climático vai influenciar os resultados da empresa. Influenciando os resultados da empresa, vai influenciar também os dividendos da empresa. Então é fundamental vocês se atentarem a isso, tá? No sentido da pecuária, tivemos variações negativas também, tá? Principalmente por conta da falta da chuva. E isso acabou influenciando também a oferta de pastagem. Por conta disso, eles estão com a projeção de diminuir 25% da produção de carne em comparação à estimativa inicial, perfeitamente. Hoje eles já têm um estoque bem considerável aqui, perfeito? E comentando um pouco sobre as vendas de fazendas, pessoal, que é uma receita que influencia diretamente nos dividendos de Brasil Agro, reparem que os ganhos com vendas de fazenda acabou tendo uma queda aqui comparado com o segundo trimestre de 23 versus o segundo trimestre de 24, tá? Se atentem ao ano fiscal, pessoal, lembrem-se disso. Sempre que houver uma venda relevante das fazendas, pessoal, os dividendos podem vir elevados, ok? E até comentando mais detalhes sobre Brasil Agro, pessoal, trouxe aqui o histórico da empresa, onde existiu um processo para o crescimento de Brasil Agro, onde no período de 2006 a 2011 foram feitas aquisições e desenvolvimento de terras. Depois de 2012 a 2018, foi consolidando o modelo de negócio, um período para estabilizar todo o processo desenvolvido e criado. E em 2021 a 22, próximo a 23 também, o portfólio hoje de Brasil Agro é equilibrado, tanto para terras quanto para agricultura, perfeito? Brasil Agro, ela é líder no desenvolvimento de terras agrícolas, tá? Onde desde 2017, a evolução do portfólio de Brasil Agro está em crescente, ok? E quando eu digo crescente, isso quer dizer que Brasil Agro vem fazendo investimentos em novas terras, em novas fazendas, tanto para a parte de agricultura, como também para a parte de desenvolvimento das terras para vendas futuras. E Brasil Agro, pessoal, pega dois fatores. Primeiro, a questão agrícola, onde ela faz aquisição, é solicitada a licença, é feito os investimentos tecnológicos para estruturar essa região da fazenda, depois é identificado o cultivo que é mais viável para essa região, e assim vai seguindo o processo até a terra ficar rentável. E existe também o processo de compra de fazenda, onde eles compram essa fazenda, fazem toda a preparação que eu relatei anteriormente e depois vendem com o lucro e com lucros bem positivos, tá? E eu comentei com vocês anteriormente sobre o portfólio de Brasil Agro, né, pessoal? E aqui conseguimos ver no mapa quais são as propriedades e parcerias agrícolas de Brasil Agro. Reparem que Brasil Agro tem propriedades e parcerias na Bolívia, no Paraguai ela tem propriedade apenas, Mato Grosso ela tem parcerias e propriedades, tanto no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Temos também propriedades na Bahia, em Minas Gerais, em Piauí e Maranhão, e também algumas parcerias aqui em Piauí e no Maranhão também, ok? Por curiosidade, para quem não sabe, o plantio e colheita funcionam da seguinte situação. Para cada tipo de plantio, de cultivo, pessoal, existe uma safra, um plantio e uma colheita. Reparem que para a soja, esse plantio inicia no final do primeiro trimestre de Brasil Agro. Reparem que o primeiro trimestre começa de julho a setembro e finaliza no terceiro trimestre de Brasil Agro, que é em janeiro a março. E a colheita, pessoal, já é iniciada também em janeiro e termina no quarto trimestre, que fica em abril a junho. Vejam que cada cultivo tem o seu tipo de plantio e de colheita também. Ou seja, isso influencia diretamente os resultados de Brasil Agro. Reparem que no primeiro trimestre, praticamente só tem colheita. Isso é muito positivo. E no segundo trimestre, praticamente só tem plantio, que também influencia os resultados de Brasil Agro. Isso é muito importante para vocês analisarem os resultados, perfeito? E se baseando nesse plantio e colheita, também fica a resposta do porquê Brasil Agro se utiliza de um calendário diferente, onde o primeiro trimestre começa em julho a setembro e o quarto trimestre finaliza em abril e junho do ano que vem. Perfeitamente? Comentando agora mais detalhes sobre as receitas e lucros, vejam que em 2021, pessoal, por conta de todos aqueles fatores de preços das commodities,
acabaram influenciando essas receitas, tá? Mas vejam como vem caindo esses resultados. É importante a gente ressaltar que em 2023 ela caiu, mas também ficou um pouco acima ainda de 2020, perfeito? Apesar dessa queda que vem tendo, é importante Brasil Agro se manter com essas receitas elevadas, tá? Já quanto aos seus lucros, pessoal, também vem sendo influenciado perfeitamente, onde em 2021 esse resultado foi muito atípico, tá? Vejam que em 2022 já teve uma queda legal e em 23 acabou terminando um pouco acima do que 21, ok? Aqui nesse caso não consideramos. A ideia é que para os próximos anos esses resultados consigam ser impulsionados pelos projetos, tanto de vendas de fazendas e também crescimento da Brasil Agro, tá? Principalmente porque os resultados de Brasil Agro, em alguns momentos, têm uma volatilidade por conta do preço da commodity, perfeito? É muito cíclico investir em Brasil Agro, ok? Sobre a margem líquida, vejam que em 2021, por conta de todos os preços, tivemos uma margem líquida bem elevada, de 52%. A média está em 22%, só para vocês terem uma noção. E hoje está com uma margem de 21%, tá? Praticamente está na sua média histórica. E sobre os dividendos de Brasil Agro, que é um indicador que muitas pessoas buscam Brasil Agro por conta dele. Galera, é o seguinte, considerando aqui a situação atual, considerando apenas 2023, que finalizou em 12% de dividend yield, pessoal, podemos ter uma noção aqui de que os dividendos desses últimos anos estão muito acima da sua média. Logo, podemos ter uma visão de que não podemos depender de Brasil Agro para receber esses dividendos a todos os anos de forma elevada, como aconteceu nesses últimos. Vejam que em 2022 foram quase 18% de dividend yield. As chances disso acontecer de novo são praticamente mínimas, principalmente por conta dessa situação atual. Pode vir a acontecer futuramente por conta dos preços das commodities, tá? Mas é importante a gente ressaltar aqui que um dividend yield entre 5 a 8, na minha opinião, é uma média ideal caso você for investir em Agro 3, ok? Principalmente por conta dessas volatilidades de preço das commodities, ok? E eu digo isso, pessoal, principalmente por conta do payout. Vejam como que os payouts desses últimos anos vieram bem elevados, acima de 100%, principalmente por conta das vendas das fazendas. Esse foi um tópico que acabou influenciando, fora os preços das commodities, tá? Mas é importante a gente se atentar que a média é 77%. Dito isso, pessoal, é importante a gente sempre ficar atento e não comprar o Brasil Agro só por conta dos dividendos, tá? Esses dividendos vão vir elevados quando houver vendas de fazendas consideráveis, tá? Pelo menos é a minha opinião. Por curiosidade aqui, no regulamento, o mínimo é 25% a ser pago como dividendos, tá? E esses pagamentos costumam ser em novembro de cada ano. Perfeitamente. Sobre os indicadores fundamentalistas de Brasil Agro, seu PL hoje está trabalhando praticamente próximo à sua média histórica, tá? Hoje está 9,6 vezes. Seu PVP hoje está abaixo da sua média, está trabalhando a 1,28. O seu ROI, pessoal, hoje está em 13,34, a média 15, um ROI interessante, ok? EV sobre EBITDA está hoje a 9,8. Reparem que está próximo à sua média dos últimos anos, tá? Desconsiderando essa média por conta de 2014 aqui. A evolução do seu patrimônio está muito ligado à questão das suas fazendas, tá? Das suas propriedades. A dívida líquida sobre EBITDA, pessoal, hoje se encontra em 2,4, beleza? Está dentro da margem que eu considero padrão, que é 2,5, tá? Mas vem crescendo bastante comparado a 2020, perfeito? Seu VPA hoje está em 19,24 e o seu LPA está em 2,59. E ao falar de LPA e VPA, lembramos de valor intrínseco. Valor intrínseco esse que está em 33,35. Perfeito, pessoal? Seu valor atual, no caso de Brasil Agro, está em 24,19, pelo menos na data que eu fiz essa apresentação, tá? Acredito que já caiu para 23,80 e pouco. Então, o seu valor intrínseco está positivo. Eu não considerei o preço teto aqui por conta das volatilidades do seu dividendo, beleza? E trazendo as projeções técnicas de Agro 3, pessoal. Galera, desde 2014, a Agro 3 vem se desenvolvendo bastante em uma tendência de alta bem legal, tá? Esse gráfico ele é mensal, para quem não sabe. Vejam que desde 2014,
apenas vemos alta. Por curiosidade aqui, vejam que o gráfico de 2006 a 2014 trabalhou lateralizado, tá? Até o início do processo de Agro 3, igual eu apresentei para vocês, aquele processo de maturação de Brasil Agro. E agora, depois de 2015, a empresa vem se desenvolvendo bastante. Porém, pessoal, reparem que ela vem sofrendo bastante nesses últimos 2 anos, principalmente por conta dessa volatilidade das commodities. É um ponto importante para a gente se atentar. E eu trouxe algumas regiões aqui para nós nos atentarmos para evitar de pegar uma tendência de baixa em Agro 3, tá? Acredito que não vai acontecer isso, mas é importante nós sempre ficarmos atentos. Primeira coisa, pessoal, é a seguinte. Hoje, a situação de Brasil Agro é que a empresa nos últimos meses, apesar de alguns meses de queda, vem crescendo desde maio de 23, tá? Cresceu aqui, chegou a patamares de 19,97 e hoje está a 23,5 aproximadamente, tá? Mas é importante nós nos atentarmos a algumas situações. Primeiro, existe a possibilidade desse mês de fevereiro terminar em 24,29. Seria muito positivo, pois seguraria o preço. Caso termine abaixo, existem outras possibilidades que podem segurar o preço, que é a 23,69, 23,46, 22,62, 21,34 e 19,99, que caso passe de 19,99, precisamos ficar atentos, ok? Caso fevereiro termine abaixo de alguma dessas projeções, pessoal, a próxima pode segurar os preços, tá bom? E caso o Agro 3 continue sua tendência futuramente, trouxe algumas projeções. A primeira é 27,67, que é uma região importante onde o preço tentou passar 2 vezes e não conseguiu. Depois eu tenho uma projeção mais à frente que é 29,12, 31,59 e 35,60. Lembre-se que o valor intrínseco está a 33 aproximadamente, ou seja, está no meio dessas duas projeções. Perfeito? Por curiosidade, eu trouxe uma comparação de Agro 3, Ibovespa e CDI, onde caso você tivesse investido R$100 mil há 5 anos atrás, em Agro 3, por exemplo, você teria um retorno de 150% aproximadamente, sem considerar os dividendos elevados. Isso quer dizer que o investimento em Agro 3 há 5 anos atrás foi perfeito. Perfeitamente, você conseguiria pegar essa alta das commodities e também o período pós-pandemia. Beleza, pessoal? Isso não quer dizer que caso você invista em Agro 3 hoje, você vai ter esse mesmo resultado, né? Até porque é renda variável. E em resumo final, pessoal, eu tenho alguns pontos para a gente se atentar caso você vá investir em Agro 3. Primeiro, é o preço das commodities. Se atentem a eles, a todos os preços que estão linkados a Agro 3, aos grãos, e quando eu digo os grãos, digo feijão, soja, milho, afins, tá? Também podemos comentar sobre a cana-de-açúcar, algodão, todos esses aspectos que influenciam os resultados da colheita, da plantação, né, do cultivo e da plantação de Agro 3. Pois esses fatores climáticos vão afetar diretamente os resultados de Agro 3 e já vem afetando conforme nós vimos os resultados, tá bom? Tanto no seu lucro líquido, nesses últimos anos, nesses últimos trimestres, tá? Como também nos resultados dos dividendos, provavelmente. Um outro ponto para vocês se atentarem é quanto às vendas das terras. Cada trimestre conseguimos analisar a situação das vendas. Isso influencia nos dividendos. Importante vocês se atentarem a isso, tá? O dólar é também um indicador que pode influenciar os preços das commodities e dos resultados de Agro 3, tá? No caso, o dólar subindo, Agro 3 acaba sendo afetada positivamente, tá? Então esse é mais um indicador para vocês se atentarem ao investir em Agro 3. Apesar de todos esses resultados de queda de preços e tudo mais, Brasil Agro, caso consiga passar tranquilamente por essa situação climática e afins, pode ter resultados positivos lá na frente futuramente, tá? Até porque o PIB brasileiro é praticamente levado pelo agronegócio daqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acham de Brasil Agro, tá? De Agro 3. Qual é a opinião de vocês sobre esse setor? Se vocês têm investimento tanto em Agro 3 ou também em outras ações como a SLCE3 e também Boa Safra, por exemplo, tá? E o que vocês acham? Não se esqueçam também de se inscreverem aqui no canal, pessoal, e deixarem o like, tá? Que as duas coisas são muito importantes para o meu crescimento, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos e fui, pessoal.